TVA, feita por você. Olá, companheiros e companheiras, estamos aqui com mais um programa do Jornal Sintaema, da TV Sintaema. Hoje nós vamos conversar sobre fake news e a influência das fake news na sociedade. A gente está aqui com a Larissa Gold, ela é jornalista, pós-graduada em mídias sociais e comunicação, fundadora do coletivo Jornalistas Livres e também da direção nacional do Barão de Tararé. Bem-vinda, Larissa. Obrigada, Anderson. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os telespectadores, os trabalhadores de Sintaema. E realmente as fake news são um tema muito importante para se debater agora, em especial depois das eleições, né? Larissa, eu queria começar a nossa conversa nisso. As fake news a gente viu que tiveram um papel importantíssimo durante o período eleitoral, as últimas eleições de 2018, tanto em proporções no executivo quanto até em proporções parlamentares, né? Vide o resultado aqui de São Paulo, que ninguém conhecia nomes ao Senado que foram eleitos, etc. Como você avalia que isso aconteceu? Como que se conjunturou isso? Eu acho que antes da gente falar especificamente das eleições de 2018, é importante a gente falar que fake news não é uma coisa nova, né? As mentiras que são propagadas pela mídia, pela grande mídia, elas são uma coisa que já existe desde sempre, que sempre influenciou nas eleições. A novidade é agora como ela veio, né? O novo formato que ela vem, que é essa fake news online, essa mentira, e principalmente, mais do que até as mentiras em si, como ela foi dissipada, que foi via WhatsApp, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter claro. O WhatsApp foi a principal difusão, assim. O WhatsApp e as redes sociais foram as principais formas de difusão. E o que diferencia essas mentiras anteriores dessas novas mentiras é que antes, minimamente, a gente podia combater essas mentiras, né? A gente sabia de onde ela vinha. Então, se a Veja dava uma capa mentirosa, a gente sabia quem eram responsáveis por aquela matéria, a gente podia abrir um processo contra, nos dava oportunidade até de conseguir fazer uma outra matéria e rebatendo quais eram aqueles pontos. A gente sabia de onde vinha e quem eram esses grandes propagadores de mentiras oficiais, por assim dizer. O grande problema que a gente tem agora com essas fake news, né, com essas novas mentiras, é que a gente não sabe de onde elas vêm. Então existem as grandes fábricas de fake news que são distribuídas e a gente não sabe de onde elas começam a surgir, então a gente não consegue combater. Então, seja no Facebook, em que a gente pode entrar com um processo, por exemplo, e derrubar uma página. Quando a gente consegue derrubar uma página, já surgiram outras 10, 20 que estão propagando a mesma fake news, né? Vide, por exemplo, que foi a questão do kit gay. Quando a gente estava derrubando uma página, as outras estavam falando. Então, mesmo quando a gente conseguiu que o Bolsonaro tirasse isso dos materiais dele de campanha, a gente já era tão disseminada entre toda a rede que era muito difícil a gente controlar isso. Então, não existe um controle. E a grande técnica, né, a grande sacada que foi das fake news, a gente costuma muito culpabilizar as pessoas, né, em especial a nossa tia, a nossa avó que compartilhou essas coisas. Mas é que foi uma estratégia muito bem pensada, né? As fake news elas foram criadas e feitas para públicos muito específicos. Então eu duvido muito que você tenha recebido alguma coisa de mamadeira de piroca. Não, talvez de alguns trabalhadores da Sabesp, mas... Na sua rede pessoal, eu não recebi nada. Não, no Facebook realmente não. Não chegava para mim isso, né? Inclusive, a demora que a gente teve de reação do nosso campo foi porque muitas dessas coisas demoraram a chegar da gente. Porque as fake news, elas mexem muito com a questão da emoção. A rede social e o WhatsApp, eles mexem com a questão da emoção. Então não é a razão que funciona. O que motiva uma pessoa a compartilhar uma coisa na rede social não é a razão. O que faz você compartilhar uma coisa é porque você achou engraçado, é porque aquilo te indignou, é porque você achou que ficou com muita raiva quando viu aquilo. Então as coisas da rede social como um todo, elas sempre vão mexer com a emoção. Então os conteúdos eles foram criados, e aí isso não foi ainda comprovado, mas existem muitas denúncias, a gente tem
e estou tentando ir um pouco mais a fundo nisso, mas houve um grande vazamento de dados do Facebook um pouco antes das eleições, como acho que, caso não saibam, houve um grande vazamento de informações do Facebook. Porque, tecnicamente, os dados do WhatsApp são criptografados, mas o Facebook tem acesso ao seu número de celular. Então, ele consegue linkar o seu perfil com o seu celular. E com isso, ele consegue criar perfis de personalidade. Porque ele não sabe o que você compartilha no seu WhatsApp, mas ele sabe que você curte páginas de cunho religioso. Ele sabe que você curte páginas de cunho político. Ele sabe que você interage com determinados temas. Isso, o seu perfil pessoal do Facebook tem acesso às informações. Então, quando você vaza as informações do Facebook, você consegue linkar essas duas coisas. Você linka o seu perfil pessoal, comportamental, eles conseguem criar um perfil, inclusive, sobre a sua personalidade, se você tende a compartilhar coisas ou não, de acordo com a sua atuação nas redes. Então, quanto de conteúdo você compartilha. O que tem mais chance de você compartilhar. O que tem mais chance de você compartilhar. Coisas de herói da Marvel, por exemplo. Exatamente. Se você gosta muito de coisas de cultura pop, o Facebook tem acesso a essa informação. Quando as informações são vazadas, as empresas que compram as informações também têm acesso. Isso é muito utilizado para publicidade, mas também foi utilizado nas eleições. De modo que as fake news que chegaram para as pessoas foram as fake news específicas daqueles temas que elas queriam ver. Então, kit gay para quem tem criança pequena e é cristão, etc., evangélico. Exatamente. Aí... memes de piada com o Hulk apoiando o Bolsonaro para quem gosta da Marvel. Exatamente. E por isso eles conseguiram criar uma campanha tão específica, que cada um recebeu o conteúdo que queria receber, que precisava, que gostava. E por isso compartilhava, porque era um conteúdo muito específico. Obviamente, quem sabe, para criar uma campanha dessa tem que ter muito dinheiro, um dinheiro que até hoje não foi deixado claro de onde surgiu, mas que a gente... viu algumas doações que aconteceram. Viu algumas doações. Que devem ter sido uma parte só que a gente descobriu. Exatamente. E todos desconfiamos também da toda essa lógica internacional que tem por trás dessas campanhas, né, dos interesses que tem por trás das entregas dos nossos recursos naturais das nossas empresas. Então a gente desconfia de onde vem esse dinheiro, porque realmente foi muito dinheiro. Você conseguir criar essa estrutura capitalizada de campanha, ela é muito difícil. Então, por isso que as fake news que chegavam para as pessoas eram tão específicas e elas tinham tanta capacidade de difusão. Então, é isso. Uma senhora que toda a informação que ela recebe é da igreja, ela recebe uma fake news falando que a Manuela tem uma camiseta de Jesus travesti, ela vai olhar aquilo, ela não tem acesso à tecnologia e ela vai disseminar. Que a Haddad ganhou uma Bíblia e jogou fora. Então, todo o conteúdo que ela recebe é disso, e essas fake news muitas vezes eram dissipadas pelos próprios pastores daquela localidade, que são os formadores de opinião mais importantes, ou então não só pelos pastores, mas por outros formadores de opinião que se formaram, dono do bar, ou então os próprios youtubers e os próprios esses novos movimentos sociais de direita, né, o MBL e tal, que se tornaram grandes formadores de opinião nesse campo. Então, como eram dissipados por essas pessoas, as pessoas elas tendem a compartilhar muito, né? Isso foi muito forte nas eleições, mas a gente continua vendo isso se propagar muito claramente agora na campanha pela aprovação da Previdência, né? A gente continua vendo isso se perpetuar em todos os outros momentos. Então, agora a pauta também do aborto que está rolando na Câmara. Então, todas essas pautas, elas continuam utilizando disso. A questão da Previdência, inclusive, tem fake news na televisão, né? Sim. Que é uma coisa rara, aconteceu em alguns períodos da vida política do nosso país, que eu me recordo. Mas é isso, colocava valores equivocados do que seria uma aposentadoria capitalizada e tal, indo para os jornais de grande circulação. Sim, que como eu disse, a mentira na mídia nunca foi, não é uma novidade, né? O termo fake news que agora que tá na moda. Mas eu acho que é muito importante a gente começar a fazer essa análise de por que as pessoas compartilham essas fake news, né? E, sobretudo, também fazer um debate nesse contexto da democratização da comunicação e da sua importância. Porque o que a gente também tem feito muito no debate no Brasil, a gente tem um acesso à internet relativamente alto, mas a maioria, assim, esmagadora das pessoas acessa a internet por smartphone, né, por celular. E
embora algumas pessoas achem que falem que nossa internet é boa, a verdade é que mesmo a internet boa que a gente paga, a gente que tem acesso à internet boa, sabe que nossa internet é muito ruim, né? A internet no Brasil é uma internet de uma qualidade muito ruim, especialmente no seu celular. Então, o que acontecia muito, e aí a gente tem uma coisa aqui também que é uma falha, que vai contra o princípio da neutralidade de rede, que a gente defende e que foi aprovado no Marco Civil da Internet, que as operadoras de internet, elas fazem planos em que você acaba a sua internet, porém você continua podendo utilizar o Facebook e o WhatsApp. Então você compra um pacote com uma promoção, e essa promoção, mesmo quando acaba a sua internet, você pode usar Facebook e WhatsApp. Como as operadoras são boazinhas, né? Elas te dão de graça Facebook e WhatsApp. Já também, em há uns 2 anos, surgiu uma pesquisa que, para a maioria dos brasileiros, o Facebook é a internet. E também, há uns 2 anos, a gente tem uma outra pesquisa que, 80% dos dados que rodam na América Latina, elas estão dentro do Facebook. Dos dados gerais. Dos dados gerais. Isso. E a pesquisa anterior, eu não sei se eu falei que os brasileiros é Facebook também, a pesquisa. Os brasileiros acreditam que a internet é o Facebook. Então, o que acontece? O que acontece é que as pessoas têm uma internet que ela é ruim, então elas dificilmente conseguem ver um documentário inteiro, coisas que são muito, porque elas não têm dados para isso. E elas têm uma internet... Para ver um filme do Netflix, você vê um filme e acaba os dados no mês inteiro. 2 GB e meio, 3 GB. Aí depois disso você tem que ver, faz Facebook e WhatsApp. E aí no Facebook e no WhatsApp a gente tem uma informação completamente... O WhatsApp, que é essa grande caixa de Pandora, que a gente não consegue ter acesso às coisas que rodam lá. E que isso, inclusive, muita gente debate que é uma ameaça à democracia, inclusive. E o Facebook, que é uma empresa que tem um algoritmo que define o que você vai ver. Não é uma internet livre. Que muda constantemente. Muda constantemente. A gente não tem acesso, a gente não sabe de como se trata e como é feita essa... Muda do jeito para eles ganharem mais dinheiro, né? Sempre, porque é uma empresa. Claro. Tem que estar bem claro que isso, que tanto o Facebook quanto o próprio Google são grandes empresas e o grande interesse delas é transformar aquilo em um ambiente favorável de navegação para seu consumo. Então, não é divulgar a informação. Não é divulgar a informação. Democratizar a formação social. Com certeza, cunho social nenhum. Eles querem ganhar dinheiro. Então, dentro dessa lógica, o que a gente também via muito é que as pessoas recebiam as coisas no WhatsApp, mas elas não tinham internet para verificar fora do WhatsApp, entendeu? A fonte. Mesmo que elas quisessem. Então, recebia aquilo. Mesmo que achou que era mentira, é uma coisa muito estranha ter uma mamadeira de piroca na escola. Achei que era mentira, mas não tem como pesquisar para ver se... Não tem, porque a internet, de acordo com esses planos, ela acaba sendo uma internet que ela recusa a um ambiente único, assim. Então, é muito problemático isso, né? Por isso que também lutar pela democratização da comunicação é lutar pela democracia. É um absurdo isso vai contra o Marco Civil da Internet, que é uma lei que já é aprovada, que é histórica dentro do movimento de mídia, né? Como você tem uma internet, você não tem o direito de acessar ela como você bem entender. Você é limitado a uma empresa que vai definir o que você vai ver, as propagandas que você vai ver e o conteúdo que vai chegar até você também, né? Então é bem complicado realmente. Bem, vamos fazer um intervalo agora, já a gente volta com a Larissa Gold. Não esqueçam de curtir a página no Instagram do Sintaema, SintaemaSP no Instagram, assim como no Facebook, SintaemaSP, para receber os últimos informes, todo o nosso projeto de comunicação e as últimas pautas. Voltamos já. O governo encaminhou ao Congresso uma nova proposta de reforma da Previdência, onde destrói a atual Previdência social e solidária e cria o sistema de capitalização individual. Se hoje as aposentadorias são custeadas por trabalhadores, patrões e governos, com essa mudança, o trabalhador muito provavelmente contribuirá sozinho para a aposentadoria, sem garantia de algum benefício no futuro. Quando se aposentar, pode ser que não tenha nenhum dinheiro na sua conta individual. Claro
claro que o objetivo não é melhorar o sistema atual. Na verdade, eles só querem levar o dinheiro da aposentadoria para os grandes grupos econômicos e para os banqueiros. Os bancos, com esse dinheiro, irão arriscar no mercado financeiro sem nenhuma garantia. Se o fundo perder no mercado, o contribuinte perde junto, podendo até no futuro não receber nada. A propaganda oficial diz que o dinheiro será aplicado em investimentos produtivos, só que nos países onde existe esse sistema, isso nunca aconteceu. O primeiro país a implantar esse tipo de capitalização foi o Chile, em 1981. Naquela época, o atual ministro da Economia do Brasil fazia parte da equipe chilena. Agora, 38 anos depois, os primeiros trabalhadores que conseguiram aposentar estão recebendo muito menos do que foi anunciado. O cenário é triste. No final de 2018, as aposentadorias chilenas valiam apenas 1/3 do salário mínimo daquele país. No Brasil, isso hoje seria pouco mais que R$300. Lembrando que o governo brasileiro quer desvincular o piso de benefícios. Com isso, é possível receber menos que o salário mínimo. É uma vergonha. A escolha do sistema de capitalização no Chile trouxe miséria à população. O mais terrível é que lá, o resultado dessa política foi uma onda crescente de suicídios entre os idosos. Com isso, o Chile ocupa hoje a primeira posição no número de suicídios na América Latina. O Brasil não tem interesse em disputar esse recorde de suicídios. Se aprovada a proposta do governo brasileiro, todos os trabalhadores serão prejudicados. Os trabalhadores rurais, os informais e outros que não têm renda regular poderão chegar à idade de se aposentar sem ter renda para se manter. A Constituição brasileira diz que a saúde, a previdência social e a assistência social devem ser custeadas por toda a sociedade. E você deve estar se perguntando, nesse novo sistema, como ficam os outros benefícios como as aposentadorias especiais, por invalidez, auxílio-doença, acidente de trabalho, salário-família e salário-maternidade, entre outros? A resposta é simples. O sistema de capitalização não cobre nada disso, apenas aposentadoria. E quem prestaria os serviços de reabilitação profissional, uma vez que o trabalhador contribuiria apenas para uma instituição financeira? Novamente, a resposta é ninguém além do próprio trabalhador. A proposta da capitalização é cuidar só da aposentadoria. Vantagem mesmo? Só para os banqueiros, que vão lucrar bastante. Ah, e os governos, que se livrariam da responsabilidade de atender os trabalhadores, deixando de pagar as aposentadorias e outros benefícios. Já os trabalhadores, mais uma vez, seriam obrigados a sustentar banqueiros internacionais sem nenhum retorno. Não dá para aceitar essa proposta. Diga não à capitalização na Previdência Social. Compartilhe esse vídeo. A Previdência Pública é patrimônio do povo brasileiro. TVA, feita por você. Bem, voltamos aqui com a Larissa Gold. Larissa, no primeiro bloco você estava falando um pouco sobre que as fake news já é um processo mais... Claro, a mentira na mídia existe período romano, talvez, enfim. Mas que as fake news elas começaram a se envolver por essa propagação de mídias sociais, WhatsApp, etc. faz algum tempo, já não foram nas últimas eleições. Eu percebi muito um crescimento delas, até tanto para fortalecer atos, quanto para fortalecer pautas, para desgastar governos, talvez naquele período, isso pegando desde Primavera Árabe, até 2013 um pouco no Brasil, que diversas pautas, alguns projetos de lei nem existiam no final de 2013. Né? Tinha aquela PEC que ninguém sabia o que era e todo mundo estava indo contra, que era uma questão específica do Ministério Público, mas tinha um número de PEC que o povo botava nos cartazes que não existiam. Me recordo disso, imagino que eles eu estava muito nos atos naquela época, então não acompanhava tanto a internet, mas imagino que eles devem ter recebido pela internet, esse tipo de coisa. Como que você analisa esse crescimento? E depois eu queria que você comentasse bastante como que o fascismo, o ódio, tudo isso que tanto colaborou nas eleições de 2018, mas depois
acabou sendo pautado por uma parte da população, como que eles dominaram tanto, não só as fake news, mas essas redes compartilhando fake news? Eu acho que a gente pega ele desde 2013, não é, acho que nem só a direita, né? Foi um boom das redes sociais, um boom ali do Facebook com esse novo formato de mobilizador, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, 2013 foi o ano, por exemplo, que coletivos muito importantes como o Mídia Ninja bombaram. É verdade. Foi quando surge o Mídia Ninja com a técnica do streaming. Então, também para a esquerda, naquele momento, o Facebook foi um instrumento importante. Tanto é que nos primeiros atos, antes de ser capitalizado ali, né, de virar aquela outra coisa que virou 2013, os primeiros grandes atos de mobilização eram puxados pelo movimento Passe Livre aqui de São Paulo. Com muita ajuda do Mídia Ninja. Mas eram atos que eram puxados por um movimento de esquerda de São Paulo, por uma pauta justíssima, que era a redução da tarifa, e que bombaram especificamente com mobilização das redes sociais, né, que era uma novidade, porque era um movimento que ali não tinha tanta base quanto apareceu ali, muita gente não desconhecia o que era aquele movimento e conheceu aquele movimento via rede social. Então, naquele momento, o que define como muda uma coisa ou outra sempre é a questão econômica, né? Era uma disputa, claro. Quando entra dinheiro, mas naquele momento também foi muito importante. Essa mudança, ela vem muito dessa questão do algoritmo do Facebook e da mudança de como ele foi sendo tratado, né? Por exemplo, o Jornalistas Livres surgiu em 2015. No final de semana que surgiu a página dos Jornalistas Livres, a gente nasceu numa sexta-feira à noite, assim, a gente fez uma primeira reunião na sexta-feira à noite, a gente botou a página no ar, na sexta-feira à noite a gente começou a divulgar no sábado de manhã. Não, mentira, foi na quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã, que foi quando entrou o primeiro ato da esquerda, que o ato era na sexta-feira. Entre aquele primeiro ato da sexta-feira, que foi quando a página surgiu, até o domingo, que foi o primeiro ato da direita, a página já tinha mais de 10 mil curtidas e alcançava mais de 45 mil pessoas. Em um final de semana. Uma marca que não existia, que ninguém conhecia, entendeu? Jornalistas Livres, ninguém nunca tinha ouvido falar, foi um negócio que surgiu do dia para a noite, realmente, foi uma reunião que colocaram a página no ar. Não houve uma grande articulação, um lançamento nacional, em um final de semana ela estava chegando a 45 mil pessoas. Impossível você fazer isso no Facebook hoje. Botar uma página sem dinheiro, organicamente, porque nunca nenhuma publicação no Jornalistas Livres foi organicamente é quando não financia. Não tem financiamento. O engajamento orgânico é sem impulsionamento financeiro, não entra dinheiro. Então, nunca uma página colocada hoje, em 3 dias, vai ter mais de 10 mil seguidores, alcançar mais de 45 mil pessoas, organicamente, sem nenhum recurso financeiro, somente pela pauta ali que está cobrindo. Porque o algoritmo não permite mais isso. Então, são momentos e momentos. Uma questão, esse algoritmo que você fala que muda, eu ouço falar que ele muda bastante, ele pode mudar só para o Brasil, só para determinado país, ou ele muda sempre globalmente? Ele pode mudar. Para começar, o que é o algoritmo? O algoritmo, ele é uma fórmula matemática. Uma fórmula matemática que vai definir o que você vai ver dentro de determinada rede social. Ou do Google, tudo tem algoritmo. O seu Netflix que você assiste, ele tem um algoritmo. O Facebook, ele tem um algoritmo. O Google, ele tem um algoritmo. Esse algoritmo, ele serve, como eu disse anteriormente, para criar esse ambiente agradável de navegação para você. Então, ele vai criar um perfil do que você quer receber, do que você gosta de receber, para que chegue em você só aquilo que você quer ver mesmo. Só que esse algoritmo, ele também tem... Para começar, os algoritmos são caixas de Pandora, as empresas não abrem quais são as formas desses algoritmos, então isso é também uma ameaça à democracia, porque a gente não tem acesso ao que é levado em consideração. Isso, tanto no meio cultural, tanto no meio, né, da comunicação, como também no seu mercado de crédito. Esses algoritmos também são utilizados para definir se você vai ter aumento ou não no seu cartão de crédito, no limite do seu cartão de crédito. E a gente não sabe nunca o que são usados nesses algoritmos, porque tudo agora... Antes era uma pessoa que analisava o seu crédito, né? Agora é tudo tecnologia. Então, tudo que vai definir hoje são esses algoritmos que são essas fórmulas matemáticas. No Facebook, esse algoritmo, ele consegue definir o que você gosta e o que você não gosta, para que você veja coisas que você quer ver, mas ele também define o que você vai ver dentro desse universo das coisas que você gosta, por que chega a tal página e não chega a tal página.
As duas falando As duas do estão mesmo falando do assunto. mesmo assunto. Por que chegou essa e não chegou essa? Quem define o que você vai ver é o Facebook. E aí, nesse sentido, existia uma lógica anterior do Facebook, que foi quando eles começaram a surgir as fanpages, que são as páginas comerciais, né, as páginas oficiais, que eles queriam que as páginas bombassem. Então, o algoritmo, naquele momento, ele facilitava o alcance das páginas. Foi nessa época. Né? Que foi nessa época que as páginas cresceram muito. Então, todo mundo, a ideia é, sai do seu perfil pessoal e cria uma página. Porque com a página você vai ter mais recursos, você vai conseguir chegar a mais pessoas, você vai conseguir ter acesso à análise de dados, né, ver quantas pessoas estão atingindo, você consegue impulsionar se você quiser, e aí esse impulsionamento você consegue fazer para públicos específicos. Então, a ideia é, migre para a fanpage. Nesse momento, o Facebook fomentava as fanpages bombavam muito. Bom, todo mundo migrou para fanpage, todo mundo cresceu, maravilha, agora ele quer o quê? Ganhar dinheiro. Então, o algoritmo agora, ele desprivilegia as fanpages. A lógica é completamente o inverso, né? Então, a não ser que você financie. A não ser que você financie, porque eles querem que você coloque dinheiro. Quando essa lógica muda, bom, movimento social não tem dinheiro, né? Movimento popular, sindicato, a gente trabalha com nossas bases, com nossos trabalhadores, a gente trabalha com as pessoas que acreditam naquilo. A direita costuma ter muito dinheiro, né? Então, quando você pega isso, uma pauta da Previdência, especificamente, que envolve interesses de banqueiros do mundo inteiro, que estão de olho nos nossos fundos de pensão, pô, é muito dinheiro envolvido, né? Então, quando essa lógica do algoritmo muda e o dinheiro passa a ser, sim, determinante no que se você vai ou não receber uma coisa, é nesse momento que a gente começa a perder muito acesso, né? A gente começa a perder muito espaço dentro das redes sociais. A gente vê isso muito, a gente que tem várias páginas, como diminuiu muito. E aí, a gente, como o algoritmo é uma caixa de Pandora, a gente sente e começa a ver algumas coisas que a gente deduz que estão mudando. Porque sim, os algoritmos eles podem ser mudados especificamente, não é tipo, quando muda tudo para todo mundo. Tem algumas coisas que eles fazem isso. Então, há muito tempo atrás, o Facebook teve uma ideia de que ia mudar, ele tentou ser um hub de notícias, então ele ia fomentar links. Não deu muito certo, mas isso foi uma coisa mundial. Agora, uma mudança que é mundial, que foi global, é que ele se assumiu enquanto caráter de rede social. Então, ele agora prioriza os conteúdos pessoais. Por isso que quando você compartilha uma coisa, a sua rede pessoal vê. Então, é mais fácil se você compartilhar uma coisa do sindicato, os seus amigos vão ver, mesmo que eles não vão chegar para eles se eles curtirem a página, mas se você compartilhar, vê, porque a lógica é que as interações pessoais tenham mais acesso. Isso são alguns anúncios globais que eles fazem, aí é uma grande entrevista que dão, mas dentro do algoritmo é pouco que a gente sabe. O que a gente sabe, por exemplo, agora é que o Facebook ele briga muito com o YouTube, né? Porque o YouTube é a grande plataforma de vídeos, o Facebook ambiciona ser uma plataforma de vídeos. Então agora o Facebook é dono também do WhatsApp, também do WhatsApp e também do Instagram. Que aí são os grandes monopólios de informação, de comunicação das redes, né? Assim, né? Então, e aí nesse grande monopólio, a gente percebe no Instagram, o IGTV, ele tem inflado bastante os números do IGTV, que são os vídeos do Instagram, e no Facebook especificamente, por muito tempo ele estava fomentando muito a questão das lives. Mas por quê? Porque eles querem ser uma plataforma de vídeos, e aí a gente entende que nessa briga de corporações, né, YouTube versus Facebook, a gente consegue forçar um pouco. Principalmente sem responsabilidade, só querendo saber de dinheiro, é isso, numa live você pode falar qualquer besteira que vai sair, né? Sim. E ele, como não tem responsabilidade dessas empresas, pega essa besteira, divulga para 1 milhão de pessoas, sem nem saber o que é, e o cara tá falando que a Terra é plana. É isso, aí 1 milhão de pessoas recebem falando que a Terra é plana, nem todo mundo teve ensino médio, ensino fundamental, para saber que, né, enfim, Copérnico e essas coisas absurdas não existem. E Larissa, a gente está encaminhando já mais pro final do programa, e como que a gente consegue combater, talvez evitar, talvez dar uma... realmente tentar evitar a propagação de fake news, tentar vencer essa batalha em favor dos trabalhadores com a verdade, né?
E só pra gente retomar e finalizar, desculpa. não, imagina, que ele faz, isso que você falou é muito importante, da questão de que ele pega uma mentira e dissipa para todo mundo das pessoas. Isso é uma coisa muito específica das empresas de tecnologia, e que é uma coisa que é um absurdo e que a gente tem que combater, e é por isso que a gente defende uma regulação dessas empresas, né? Porque elas não se responsabilizam pelos conteúdos que trafegam por elas. Então, depois da eleição do Trump, depois do Bolsonaro, depois de tantas outras coisas, o Facebook começou agora uma política de denúncia e de que pode tirar as coisas. Porque antes, se você fosse no Facebook querer processar o Facebook ou reclamar com o Facebook ia falar: eu não tenho responsabilidade sobre o que os usuários compartilham na minha rede. Eu sou a plataforma. Como ele impulsiona o que ele quiser, claro que ele tem responsabilidade. Como é uma caixa preta, você não sabe quem está recebendo, mas eu não tenho responsabilidade. O usuário é responsável por o que ele trata. Que é a mesma coisa que o Uber faz e que é a mesma coisa que o Airbnb faz. Eu só sou a plataforma. Então, se você é violentado dentro de um carro do Uber e você quer processar o Uber, você não pode, porque o culpado é o motorista. É uma prática das empresas de tecnologia que a gente tem combatido muito. E aí, agora caminhando para o fim de como combater, bom, e aí um pouco que você perguntou antes também, da questão de como que esse pensamento de ódio dissipou muito. Eu acho que vai muito nessa questão de como combater. Essa questão do ódio se aumentou muito porque, como eu disse, o que motiva uma pessoa a compartilhar uma coisa são as emoções. E eles trabalharam muito bem nessa emoção, e uma emoção que é o ódio, né? Que é uma emoção... Com mentiras. E com mentiras. Então, eu acho que... E aí vai muito... A gente tem que continuar, sim, produzindo bons conteúdos informativos. A gente não pode desistir das pessoas. Então, o que aconteceu muito nas primeiras eleições foi sair do grupo da família, sair do grupo do fundamental, da escola, porque eu não aguento mais aquelas pessoas, um monte de bolsominion. E aí é isso, no fim das contas a gente não está em nenhum desses espaços mais, as mentiras continuam se propagando e a gente não consegue, né, nem saber mais o que está rolando. Então é voltar para os grupos da família, voltar para o grupo do ensino fundamental, entendeu? Tem que voltar aí nos almoços da família, porque são nesses lugares que o segredo é falar a verdade. Falar a verdade, conversar com as pessoas. E é difícil, porque as pessoas elas não estão querendo ouvir a verdade nesse momento, mas a gente não pode, no nosso âmbito individual, cada um individualmente pode fazer, toda vez que você recebe uma coisa, ir lá você procurar um link, responder: olha gente, isso aqui não é verdade, você fazer esse trabalho. E no âmbito das organizações, a gente tem que tentar, para além de também fazer isso, para produzir esse conteúdo e trabalhar com as suas bases, né? Além de fazer isso, esse programa, ou os lugares de formação, né, como dentro das suas formações de base, como a gente vai trabalhar isso, a gente também tem que pensar como que essa questão da democratização da mídia, ela é pauta prioritária, porque sim, a gente, enquanto não tiver uma regulação desses meios, a gente não... regulação não é censura, né? Não é censura. A gente vai ficar sempre refém do mercado. Porque é isso, as pessoas acreditam que se o Estado não regula, talvez a gente não queira que esse Estado necessariamente regule, né? Mas esse Estado acho que ia regular, ia favorecer as mentiras e regular a verdade. É um outro debate, mas que se não é uma regulação, né, por um conselho civil, da sociedade civil e tal, que isso não é regulado. Mas se não há um conselho ou alguém regulando, alguém está regulando, e quem regula é o mercado, e o mercado é brutal, né? Bem, eu queria agradecer você, Larissa, falar que a gente está muito feliz de ter recebido você hoje, compartilhado informações, falar para todo mundo que assistiu até agora, para curtir a página do Sintaema no Facebook, no Instagram, SintaemaSP. Vocês vão sempre receber tudo que a gente está produzindo e com verdade, sem nenhuma fake news por lá. E é isso, queria falar que você está sempre bem-vinda aqui. Acho que depois a gente pode talvez debater como que cada indivíduo consegue até produzir esse tipo de comunicação, a verdade, etc. E quer dar algum recado final para os trabalhadores e trabalhadoras, Larissa? Eu acho que é isso, né? Não desistam das pessoas, continuem entrando aí na batalha das ideias do dia a dia, porque ainda vão ter muitos 4 anos aí pela frente de fake news e mais talvez, e a gente vai precisar de todo mundo.
É isso. Obrigado, Larissa. Até mais. TVA, feita por você.